Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida nessa manhã, amém? As nossas crianças que vão para o Kids está aberto. Você que está aí, permaneça em pé. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 7 a 18 e hoje nós encerramos a nossa exposição na carta de Paulo aos Filipenses. As mães da nossa igreja, um feliz dia das mães, amém? Que Deus abençoe sua vida, que você cumpra o seu chamado, porque ser mãe é um chamado que Deus deu para as mulheres, e um nobre chamado, um belo chamado, amém? Minhas irmãs, as mães da nossa congregação, amém? Amém, glória a Deus, está vivo esse povo aqui. Colossenses capítulo 4, dos versos 7 em diante. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe conosco aqui a leitura no telão aqui atrás, na projeção. Depois que nós lemos o texto, nós vamos orar. E aí você permaneça com a sua Bíblia aberta no texto, amém? Para que você acompanhe a exposição. Colossenses capítulo 4, versículo 7 em diante diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Se você puder, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome aqui nessa manhã, Senhor. Nós te damos graças pelo teu povo que está aqui reunido nessa manhã, Senhor, para te louvar, para buscar a tua face, Senhor, para ouvir, Senhor, da tua santa e poderosa palavra. Senhor, nós te pedimos que aqui nessa manhã o Senhor fale com a sua igreja por meio da sua palavra, Senhor. Edifica, exorta, consola o teu povo por meio das escrituras, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que aqui está, que ele conduza, Senhor, cada palavra que vai ser aqui, Senhor, ministrada, o texto que vai ser aqui exposto. Que ele aplique, Senhor, esse texto ao coração do teu povo, Senhor. E que nós possamos desfrutar dos benefícios de obedecermos a tua palavra. Senhor, fica conosco aqui nessa manhã. Fala com teu povo, Senhor. E glorifica o nome de Jesus aqui nessa manhã, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode tomar o seu assento? Louvado é o nome de Jesus. Hoje então nós vamos encerrar, irmãos, a nossa exposição na carta de Paulo aos Filipenses. É o nosso 14º sermão dentro dessa carta de 4 capítulos. Domingo passado nós falamos sobre a questão do avanço da igreja, dos versos 2 ao verso 6. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância dos relacionamentos na vida cristã. O povo cristão é um povo que
se relaciona, a comunhão faz parte da vida cristã. Nós precisamos aprender um pouquinho com Paulo. E Paulo ele tem muito para nos ensinar sobre a importância de cultivarmos, nutrirmos o relacionamento cristão, nutrirmos a comunhão cristã, termos relacionamento cristão uns com os outros. Vou esperar todos os irmãos sentarem e aí eu continuo expondo o texto, amém, irmãos? A palavra está sendo pregada, irmãos. A gente precisa estar atento à exposição da Escritura. Paulo ele tem muito para nos ensinar sobre a importância de nutrirmos o relacionamento cristão. A importância da comunidade. Paulo está preso. Paulo está lá algemado, como nós falamos. Só que o que nós vamos ver no final da carta de Paulo aos Colossenses, que Paulo ele não era apenas alguém que ganhava almas para Cristo. Paulo era alguém que cultivava relacionamentos. Como vai terminar a carta de Paulo aos Colossenses? Vai terminar com Paulo mandando instruções e saudando os seus amigos. As pessoas que caminhavam com ele, ou de perto, ou de longe do ministério. Então Paulo ele encerra Colossenses fazendo saudações, com uma extensa lista de saudações, aonde o nome de diversas pessoas são lembrados. Então Paulo vai encerrar essa carta, e ele vai começar a dar nomes ali. Alguns nomes ele já falou dentro da carta, como Epáfras, mas ele vai citar o nome de muitos outros companheiros de ministério. Essa era uma prática comum de Paulo. Se nós olharmos para as cartas de Paulo, desde Atos, aonde relata a conversão de Paulo, até a última carta de Paulo, há cerca de 100 pessoas, 100 cristãos, que Paulo ele menciona nominalmente nas suas cartas. Quando você olha para a carta de Paulo aos Romanos, ele encerra a carta de Paulo aos Romanos com uma extensa lista de saudações, e ele cita em Romanos 26 pessoas nominalmente. Ele vai agradecendo pessoas, lembrando pessoas, falando sobre pessoas. As cartas de Paulo deixam claro que o sucesso dele na plantação de igrejas acontecer em grande parte por conta dos relacionamentos que ele nutria com outros irmãos. Porque Paulo é um homem tão bem sucedido ao plantar igreja? Porque Paulo ele tinha relacionamento. Aonde Paulo não chegava, ele tinha pessoas que faziam a sua mensagem chegar. É o caso de Colossenses. Como a carta de Paulo chega aos Colossenses? Por meio de Epáfras, por meio de Tíquico, como nós vamos ver, por meio de Onésimo, que eram homens que não estavam com ele, mas eram homens que ele nutria relacionamento com eles. Homens e mulheres, eles trabalharam com zelo e dedicação para que Paulo alcançasse êxito nos seus propósitos. E Paulo faz questão de deixar isso muito claro. Quando Paulo faz essa extensa citação de nomes, Paulo está dizendo, irmãos, entre parênteses, o ministério acontece não por causa de mim somente. O evangelho avança não por causa de mim somente, mas por causa de todos aqueles que cooperam comigo nesse ministério. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele começa a agradecer, a dar nomes, a citar pessoas, a encorajar alguns irmãos que estavam cansados. Ele começa a falar nominalmente o nome de pessoas que trabalharam para que o ministério avançasse. Ele deixa isso claro. Irmãos, igreja é isso. Igreja é um lugar onde ninguém faz nada sozinho. É assim que a igreja sempre andou e que ela sempre deve andar. A igreja não é um lugar onde alguém faz tudo sozinho e ninguém participa. Não. A igreja é um lugar onde trabalhamos juntos. Aonde as coisas vão acontecer se nós trabalharmos juntos. Aonde o reino de Deus vai avançar se nós trabalharmos em comunhão. Eu dou um exemplo prático para você. Ontem nós tínhamos brechó da igreja. E nós acordamos grande parte do pessoal que estava servindo no brechó às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. E nós ficamos lá saímos de lá quase 6 horas até encerrar tudo. Uma pessoa só não faz sozinho.
2 pessoas só não fazem sozinho. O brechó só aconteceu porque tinha, 10 pessoas, 12 pessoas envolvidas diretamente, trabalhando, servindo, organizando, carregando, descarregando, correndo para lá, correndo para cá. As coisas na obra de Deus sempre acontecem assim. Esse culto aqui está acontecendo não porque eu estou aqui para pregar hoje, mas porque ontem pessoas arrumaram esse lugar, porque hoje mais cedo pessoas chegaram aqui, porque outras pessoas estão envolvidas para que isso aconteça. E assim é a obra de Deus. Paulo ele deixa claro isso. Quando ele começa a citar nominalmente, ele está dizendo: eu não faço nada sozinho. Quem seria Paulo sem Tíquico? Quem seria Paulo sem Lucas? Quem seria Paulo sem Timóteo? Quem seria Paulo sem Tito? Seria um prisioneiro. A sua mensagem não ecoaria por todos os confins da terra nos seus dias. Paulo ele faz questão de deixar claro isso, que os seus propósitos foram alcançados com êxito, porque ele tinha pessoas que caminhavam com ele. Irmãos, principalmente na vida cristã, os relacionamentos importam. Os relacionamentos eles importam em todos os lugares, mas na vida cristã, principalmente. Quem é o povo de Jesus? É o povo da comunhão. O povo de Jesus é o povo da comunhão. É o povo que anda junto. Não é à toa que a igreja é chamada de corpo. Porque o corpo é algo que anda junto. O braço não anda para um lado, a perna para o outro, o pé para o outro, não. O corpo está junto. O braço está junto do corpo. O pé está junto do corpo. O joelho está junto do corpo. O peito está junto do corpo. O corpo não é algo dividido. O corpo só é corpo quando está unido. Igreja só é igreja quando está unida. Povo de Deus só é povo de Deus se ama a comunhão. Se ama cultivar relacionamentos. Muitas pessoas hoje em dia, elas usam de várias desculpas para não terem relacionamento com os irmãos. Então o que você mais vai encontrar hoje é desculpinha. Eu não gosto da comunhão por causa disso. Eu não gosto da comunhão por causa daquilo. É desculpa. São pessoas que não gostam da comunhão e encontram pretextos para não terem comunhão com seus irmãos e, consequentemente, com a igreja. Comunhão com a igreja é comunhão uns com os outros. A igreja é uma família. Ela é a família de Deus na terra. Nós somos irmãos uns dos outros. E como família de Deus na terra, como irmãos uns dos outros, nós somos um povo que precisa gostar de estar juntos. A vida cristã, meus irmãos, ela não é vivida de forma individual. Não se vive o cristianismo de forma individual. Olhe para mim. A vida cristã vivida de forma individual, ela não é apenas perigosa. Porque veja bem, Deus ele chama o seu povo de ovelha. Ovelha está no rebanho. Ovelha tem um aprisco. Ovelha anda junto. Ovelha que se afasta do rebanho é presa fácil para o lobo. Ovelha que quer andar sozinha, de forma individual, é presa fácil para o lobo. Só que se atente, a vida cristã, ela não pode ser vivida de forma individual. E se ela é vivida de forma individual, ela não é apenas perigosa, olhe para mim, é pecaminosa. Fugir da comunhão é pecado. Não gostar de estar no meio do povo de Deus é pecado. Deus colocou você num corpo, para que você tenha comunhão com seus irmãos, para que você ame fazer parte desse corpo. Quando você quer viver a parte do corpo, você é uma presa fácil para o diabo, e você está pecando contra a comunhão do povo de Deus. Não é apenas um perigo, é pecado. Denota orgulho. E você pensa, meu irmão, que você pode viver o cristianismo de forma individual, talvez o seu coração esteja carregado de orgulho. Se as instruções das Escrituras são sempre que nós devemos orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Se nós somos um corpo, como eu acho que eu posso viver o cristianismo isoladamente do corpo? Se é no corpo que eu confesso o pecado, se é na comunhão que eu recebo oração, se é na comunhão que eu compartilho os meus fardos. Paulo, meus irmãos, ele chegou muito longe na sua vida e no seu ministério,
por conta dos relacionamentos que ele alimentou. Ele alimentou bons relacionamentos na vida cristã. As pessoas com quem você se relaciona dirão muito a respeito de como você se desenvolverá. O ditadinho aquele da sua mãe, quando você era criança: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Na vida cristã não destoa muito. Me diga com quem andas, que nós veremos qual que é o nível do seu cristianismo. Com quem você tem andado? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, um alerta: não se enganem, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Você acha que você vai andar em má companhia, com pessoas que não servem a Deus, e você vai ser um cristão que vai crescer, se desenvolver em maturidade? Esquece, meu irmão, esquece. Se Paulo está alertando os coríntios dizendo: olha, as más companhias corrompem os bons costumes, ele está dizendo: olha, tem pessoa que você não deve andar tão próximo. Tem pessoa que você não deve compartilhar tanto a sua vida. Ainda mais se você não tem poder de influência. A vida é assim, irmãos. Se você como crente não influencia o ímpio, ligeirinho você está comendo as bolas de porco do filho pródigo com o ímpio na mesa dele. As más companhias corrompem os bons costumes. Se as más companhias corrompem os bons costumes, fica óbvio que as boas companhias, elas edificam a nossa fé. Fica óbvio que se nós andarmos com o povo que é crente, a tendência é que nós nos tornemos mais crentes, que a nossa fé seja edificada. Só que preste atenção, a questão aqui nessa manhã, irmãos, não é as companhias que você busca, porque às vezes nós somos seletivos, né? Nós estamos dentro da igreja selecionando as nossas companhias. Vou andar com A, com B, com C, esses aqui, esse enquadro no meu clã, na minha tribo, naquilo que eu penso. A questão não é as companhias que você procura. A minha questão nessa manhã é perguntar para você: que companhia você é para os irmãos? Que companhia você é? Que tipo de companhia você é? Você é a companhia que edifica a fé? Que fortalece a fé dos irmãos? Você é a companhia que faz com que os seus irmãos eles se desenvolvam na fé? Você é um crente que edifica e fortalece a comunhão da nossa igreja? Você tem trabalhado para isso? Para que a nossa igreja venha crescer em comunhão, venha ser fortalecida em comunhão, venha ser edificada em comunhão? A pergunta que fica aqui é: como você pode ser um crente que edifica e fortalece a nossa igreja? A comunhão dela. Como você pode fortalecer a comunhão da igreja local, da qual você faz parte? Como você pode edificar a comunhão da igreja, fortalecer a comunhão da igreja? Em primeiro lugar, como você fortalece, como você é um crente que fortalece a comunhão da igreja? Em primeiro lugar, sendo um crente que serve aos outros. Sabe como a comunhão vai ser edificada? Sabe como a comunhão vai ser fortalecida? Se nós como crentes aprendermos o princípio de servirmos uns aos outros. Seja um crente que serve outros irmãos. Seja um crente que serve os seus irmãos na fé. Do versículo 7 ao versículo 9, Paulo vai dizer assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Paulo ele começa a sua saudação falando de Tíquico. E quem era Tíquico? Ele era um dos mensageiros de Paulo. Quando a carta de Paulo chega aos Efésios, Tíquico é o mensageiro, é o portador dessa carta. Ele pega a carta na prisão e ele faz com que essa carta chegue à igreja de Éfeso. Tíquico também é um daqueles que transportam a carta até a igreja de Colossos. Ele era um portador das cartas de Paulo. Ele tinha uma missão: informar a igreja sobre a situação de Paulo na sua prisão. Ele tinha a missão de trazer informações dos irmãos para Paulo. E ele tinha a missão de fortalecer os cristãos na fé. Então quem era Tíquico? Ele servia a Paulo. Ele servia a igreja.
E ele trazia as recomendações de Paulo para a igreja. Era um servo. Era alguém que estava a serviço de Paulo, da igreja e dos irmãos. Paulo fala que Tíquico e Onésimo vão com ele. Não sei se você já leu a Escritura, mas tem um livrinho bem pequenininho do Novo Testamento de Filemão. A carta de Paulo a Filemão é Paulo dando instruções a Filemão. Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão foge de Onésimo em busca da sua liberdade. E por conta da providência divina, Onésimo se encontra com Paulo. E quando ele se encontra com Paulo, Paulo prega o evangelho e Onésimo se converte. A carta de Paulo a Filemão é dizendo: olha, eu estou enviando Onésimo para você. Ele era seu escravo, mas agora ele é seu irmão na fé. Receba ele em meu nome. Se ele te deve algo, eu pago. Quando eu sair daqui, eu pago. Onésimo era aquele escravo que havia fugido de Filemão, seu dono, e que havia sido alcançado pelo ministério de Paulo, junto com Tíquico. Ele tinha a missão de servir aos outros irmãos. Tíquico e Onésimo, sabe quem eram? Eles eram crentes que serviam aos irmãos na fé. Quais as características desses irmãos? A primeira delas, um crente que serve a outros irmãos, ele é alguém amável. Olha o que Paulo diz para Tíquico: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado. A característica de um crente que serve a outros irmãos é que ele é amável com os outros irmãos. Ele possui amabilidade. Ele possui amor pelos seus irmãos. Aquele crente que serve a outros irmãos, ele é amável, ou seja, ele torna a vida das pessoas melhor. Ele tem disposição de abençoar. Ele é um aliviador das tensões. Sabe quem era Tíquico? Tíquico era aquele ao qual os irmãos eles viviam melhor, somente pelo fato de se relacionar com ele. Os irmãos eles eram abençoados por estarem com Tíquico. Eles eram abençoados, eram edificados, eram fortalecidos. A segunda característica de um crente que serve aos irmãos, além de amável, ele é prestativo. Tíquico, irmão amado, fiel ministro. Ele era prestativo, ou seja, um crente que serve aos irmãos, ele é um diácono. Ele é um servidor íntegro. Ele está buscando servir e não ser servido. Ele tem disposição de ajudar os outros e não de ser servido pelos outros. A terceira característica de um crente que serve aos irmãos é que ele não é individualista. Ele não vive a sua vida cristã de forma individual. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. O crente que serve os irmãos, ele não é individualista. Ele não serve apenas a Cristo. As pessoas dizem: eu sirvo a Cristo. Não, você não serve só a Cristo. Você também serve a Cristo. Você não vive a sua vida cristã e a fé cristã de forma individual. Se você é crente, você serve a Cristo e você serve os seus irmãos. E algo mais, além de servir os seus irmãos, você serve com os seus irmãos. Você serve com eles. Você serve a Cristo, serve o corpo de Cristo e serve com o corpo de Cristo. Deixa eu falar algo para você, irmão. É bom ter gente de Deus do nosso lado. A melhor coisa que existe, irmãos, é nós termos pessoas de Deus do nosso lado. É termos o povo de Deus do nosso lado. Sabe por quê? Porque quando as coisas ficam difíceis, eles estão ali para nos ajudar. Quarta característica de um crente que serve aos irmãos, ele é um consolador. O que Tíquico e Onésimo deveriam fazer? No versículo 8 e 9, Paulo diz: eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Tíquico e Onésimo, eles iriam levar uma mensagem, eles tinham uma missão: alentar o coração da igreja, consolar o coração do povo. Um crente que serve aos irmãos, ele é um consolador. Ele tem capacidade de trazer paz e consolo a outros irmãos em seus momentos de dificuldade. É um encorajador. Quando o irmão está mal, ele está lá encorajando.
Ele tem a palavra certa na hora certa, como eu preguei domingo passado. Quando ele fala, ele traz cura para o coração da pessoa. Ele traz consolação para a vida do irmão. Como nós vamos edificar a comunhão e fortalecer a comunhão da igreja? Sendo um crente que serve aos irmãos. A pergunta aqui é, quem você está servindo aqui? Não, eu sirvo a Jesus. Não, eu sei que você serve a Jesus. Mas quais são os irmãos que você tem servido? Quais são os irmãos que você tem buscado consolar? Que você tem buscado servir? Que você tem buscado amar? Não, é que eu sirvo a Jesus, pastor. Não, eu sei que você serve a Jesus, todos nós servimos. Só que quem serve a Jesus, serve aos irmãos. Quem serve a Jesus, serve a quem está do lado. Quem serve a Jesus, serve ao próximo. Se a comunhão da igreja é edificada pela comunhão, a pergunta que fica é, quem nós estamos servindo? Você é um tipo de crente que serve a outros irmãos? Você é alguém que está preocupado em servir ou ser servido? Você tem se dedicado a servir o seu irmão, o seu próximo? Aquele que faz parte do corpo junto com você? Você é amável com os seus irmãos? Você é alguém amável? Alguém prestativo? Quando o irmão precisa de você, ele sabe que ele pode contar com você. Que se ele ligar para você, que se ele mandar um WhatsApp para você, que se ele chamar você, você vai estar ali pronto para ajudar ele, a ser prestativo com ele naquilo que ele necessita. Você tem sido prestativo com os seus irmãos? De que forma você tem servido o próximo? Tem consolado? Quando o irmão está mal, está com problema, teve uma perda, está com luto, você é um consolador do seu irmão? Você se preocupa em consolar ele no seu dia de tristeza? Você se preocupa em chorar com os que choram? Quando os que choram fazem parte do mesmo povo que você faz? De que forma você tem vivido a vida cristã? De forma individualista? Você é um crente individualista? Que pensa somente no seu umbigo, irmão? Que pensa somente naquilo que é bom para você? Que pensa somente naquilo que vai trazer algum benefício para você? E se não traz benefício para você, então você não participa, você não faz, você não contribui. Isso é individualismo. Se nós queremos que a comunhão da igreja seja edificada, a primeira coisa que nós precisamos ser é ser Tíquico e Onésimo. Nós precisamos ser aqueles que servem os irmãos. Em segundo lugar, como você edifica e fortalece a comunhão da igreja? Sendo um crente que é amigo na tribulação. Sendo aquele que ajuda na tribulação. No versículo 10, a primeira parte diz assim: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Aí você vai no versículo 14, na parte A vai dizer assim: Lucas, o médico amado. E ele vai falar também de Demas, manda saudações. Paulo está preso. Paulo está num tempo de tribulação. Só que sabe o que chama atenção? No dia de tribulação de Paulo, Aristarco está na prisão com ele. No dia da tribulação de Paulo, sabe quem ia e vinha da prisão? Lucas, o médico. Eram pessoas que estavam com Paulo no dia mau, no dia da tribulação, nos momentos de sofrimento de Paulo. Aristarco estava preso com Paulo. Paulo fala sobre Aristarco, um irmão que permaneceu ao lado dele, independente das circunstâncias. Veja bem, Aristarco não está aqui preso com Paulo, apenas. Aristarco é um irmão que caminhou com Paulo nos piores dias de Paulo. Quando Paulo passa por suas tribulações, você vai ver que Aristarco está sempre ao lado dele. Quando houve uma insurreição em Éfeso, Aristarco estava com Paulo. Quando você abre lá em Atos 27, verso 2, vai dizer que Paulo está indo de navio numa viagem, e aquele navio naufraga. Sabe Paulo para na ilha de Malta, ele diz, ninguém vai se perder aqui, fica todo mundo dentro do barco, o barco vai se perder, tudo vai se perder, mas ninguém morre. Sabe quem está com Paulo naquele naufrágio? Aristarco. Aristarco estava com Paulo na insurreição em Éfeso. Ele estava com Paulo em uma viagem de um navio que naufragou indo para Roma. E agora Paulo fala que Aristarco está com ele na prisão.
Nos momentos de tribulação de Paulo, Aristarco era um crente que era presente na vida de Paulo. Ele era um amigo presente. Ele estava ao lado de Paulo e não importava qual fosse a situação. Sabe quem é Aristarco? É aquele irmão que não foge quando as coisas ficam difíceis. Já bem, você vai ter um monte de amizade. Você vai ter um monte de pessoas à sua volta. Mas vai ter pessoas que quando o problema começar, a tribulação bater à sua porta, quando as coisas ficarem ruins para você, eles vão virar as costas para você. E eles vão seguir a vida deles. Eles não vão se importar em como está a sua vida. Aristarco não é esse tipo de amigo. Aristarco é um amigo presente, independente da situação. Ele era aquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. Aquele tipo de amigo que quando você está com um problema, você sabe que você pode ligar, porque daqui 5 minutos ele vai estar na sua casa. Ele vai estar na sua porta para auxiliar você e ajudar você. Era um amigo sempre presente. Era um amigo que não virava as costas quando as coisas ficavam difíceis. Paulo ele fala também de Lucas, que era um dos seus amigos mais próximos. A pessoa mais próxima de Paulo talvez seja Lucas. Quando você olha para a Bíblia, Lucas é o único gentil a escrever 2 livros da Bíblia. Lucas é quem redige o Evangelho de Lucas. E Lucas é também o autor de Atos dos Apóstolos. Lucas é um amigo próximo de Paulo. E Paulo manda saudações para Lucas. Lucas era médico. Nós sabemos, né? Ele era um médico e ele cuidava do corpo de Paulo. Ele cuidava da saúde de Paulo. Só que ele também era um amigo próximo que cuidava da alma de Paulo. Que estava em prisões com Paulo. Que ouvia Paulo, que dialogava com Paulo, que conversava com Paulo. Sabe o que o próprio Paulo diz? Que Lucas foi um dos poucos que permaneceu até o fim com ele. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, Paulo diz assim a Timóteo, na primeira parte somente Lucas está comigo. Sabe o que é 2 Timóteo? É os últimos momentos de Paulo. Paulo estava próximo a ser decapitado. Sabe quem está com Paulo no momento de maior tribulação da sua vida? Lucas, um crente que era amigo na tribulação. Meus irmãos, você não pode ser daqueles irmãos que quando as coisas ficam difíceis você se afasta. Seu irmão está com um problema, você fecha o olho. Você faz de conta que não é como você. Você se afasta e diz assim, não, eu já tenho os meus problemas. Eu preciso resolver os meus problemas. O irmão que resolve os problemas dele. Você não pode ser um daqueles irmãos que quando as coisas ficam difíceis se afasta, sabe por quê? Porque a verdadeira comunhão é revelada e edificada principalmente nos momentos difíceis. Veja bem, sabe como você vai saber quem são os seus verdadeiros irmãos na fé? É quando você começar a passar um momento de dificuldade. Esses irmãos eles vão se preocupar com você, eles vão chamar você, eles vão tentar conversar com você, aconselhar você, consolar você. É ali que a verdadeira comunhão é revelada. É ali que a verdadeira comunhão de fato é edificada. Provérbios 17 diz assim, o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. No momento de dificuldade nós sabemos quem de fato é o nosso irmão na fé. Quem de fato é o nosso amigo na fé em meio à tribulação. Meus irmãos, quando você sabe das dificuldades e tribulações de um irmão, que o irmão da nossa congregação está passando, ele perdeu alguém, está enfermo, ele está passando por um tempo de trevas, e essa notícia ela vem aos seus ouvidos, o que você faz? Quando você sabe que o irmão está em um momento difícil na vida, o que você faz? Qual a sua reação? Você manda uma mensagem, você telefona para essa pessoa, você busca ajudar ele, dizer assim, ó, você pode estar mal, mas eu estou aqui presente. Se você precisar de mim, ainda que o irmão não queira a sua ajuda, você pelo menos marca território dizendo, olha, se você precisa de ajuda, precisar de algo, eu estou aqui. Eu vou ajudar você, se você precisar que eu pegue você, eu pego você. Se você precisa de oração, eu oro por você. Como você responde ao saber que um irmão está passando por um tempo de tribulação? O que você faz? Você se importa? Você chama o irmão? Você procura ele se colocando à disposição para ajudar? Ou você ouve o problema e você diz assim, ó, vou fazer de conta que nem é comigo. Fazer de conta que eu nem vi a mensagem lá no grupo que pediu para orar. Fazer de conta que eu nem sei o que o irmão está passando. Fazer de conta que nem é comigo.
E eu vou seguir a minha vida que os problemas eu já tenho os meus para resolver. Sabe como a comunhão é edificada na igreja? Com crentes que eles são amigos presentes no tempo da tribulação. Que quando o irmão está sofrendo, perecendo, num dia mau, você está lá presente, consolando, edificando, animando o irmão. Terceiro lugar, como você edifica e fortalece a comunhão da igreja? Sendo um crente que se arrepende sempre que necessário. No verso 10, a parte B, Paulo vai dizer assim: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E aí Paulo vai falar a respeito de Marcos. Ele diz assim: e também Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam no bem. Olha que maravilha, Paulo fala de Marcos, ele diz: olha, a respeito de Marcos, vocês receberam instrução dele. Se Marcos chegar aí na igreja, aí recebam Marcos bem. Esse mesmo Paulo aqui, que está dizendo que a igreja deveria receber Marcos bem, e aqui é João Marcos, é o Paulo que briga com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem missionária, e Paulo não quis, porque ele havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Paulo aqui está dizendo: olha, recebam ele. Esse Paulo é o mesmo que diz: ó, se ele vai eu não vou. Então você pega ele, vai para um lado, que eu vou pegar aqui Apolo, Lucas e vou para o outro lado. O que faz Paulo mudar de opinião a respeito de João Marcos é que João Marcos se arrependeu. João Marcos havia errado com Paulo e Barnabé. Ele era primo de Barnabé. João Marcos é filho na fé de Pedro. O Evangelho de Marcos é escrito por João Marcos. É ele quem é o autor do Evangelho de Marcos. Ele era discípulo na fé de Pedro. Ele foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Mas num determinado momento da caminhada, ele abandona os dois. Ele deixa Paulo e Barnabé e segue o seu rumo. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria trazer ele. E Paulo diz: ó, se ele vai, eu não vou. Você pega ele e vai para um lado, eu pego ele e vou para o outro. Agora Paulo está preso em Roma. E ele está reconhecendo que João Marcos era útil para ele. Em 2 Timóteo 4,11 ainda, Paulo vai dizer assim: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. O João Marcos que uma hora foi rejeitado por Paulo, agora é o João Marcos que Paulo está dizendo: traz ele contigo. Ele vai ser útil para o ministério. Ele vai ser uma bênção na igreja. Ele vai ser alguém que vai ajudar os irmãos. Ele vai ser alguém que vai fortalecer a comunhão. O que a vida de João Marcos nos ensina, irmãos? O que nós podemos aprender com João Marcos? A vida dele nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. João Marcos havia fracassado, só que ele se arrependeu. Ele voltou atrás. E ele é um belo exemplo para nós de que uma pessoa que fracassou, ela pode ser restaurada. De que uma pessoa que fracassou, ela pode superar os seus fracassos. João Marcos, irmãos, ele é um incentivo a todos os que falharam na primeira tentativa de servir a Deus. Talvez você está aqui hoje e você falhou em servir a Deus. Você tentou e falhou. E porque falhou, você desistiu. Porque falhou, você parou. Porque falhou, você desanimou. E a solução para a sua falha não é parar, não é desanimar, não é ficar estagnado. É se arrepender aonde você pecou e falhou e voltar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. João Marcos se arrepende. E sabe por que João Marcos se arrepende? Eu não vou falar desse tipo de pessoa aqui, mas João Marcos se arrepende porque tinha um Barnabé na vida dele. Sabe quem é Barnabé? Barnabé é quem pega Paulo quando ninguém queria Paulo. Paulo prega, ele começa a ser um problema para a igreja. Ele diz: ó, Paulo, pega e sai daqui, vai para outro lado. E aí Paulo volta a fazer tenda. Sabe quem é que vai atrás de Paulo? Barnabé. Sabe quem é que edifica o ministério de Paulo? Barnabé. Barnabé pega um Paulo que ninguém quer, traz Paulo para o meio da comunhão e junto com Paulo é usado. Quando Paulo não quer mais João Marcos, sabe quem é Barnabé? Ele não é alguém que chuta João Marcos. Ele é alguém que bota o braço em cima de João Marcos e diz: vem cá, vou ajudar você. Talvez Paulo ainda não compreendeu
o seu chamado, os seus dons, o quanto você pode contribuir para o avanço do reino. Barnabé é aquele que traz Paulo para a comunhão, é aquele que traz João Marcos para a comunhão. E veja bem, o nome Barnabé significa filho da consolação, consolador, paracletos, que é a mesma palavra para o Espírito Santo, o consolador. Sabe por que João Marcos é restaurado? Porque Barnabé abraça ele, porque Barnabé acredita no ministério dele. João Marcos se arrepende, ele falhou na primeira tentativa, mas ele se arrependeu, ele voltou ao ministério, ele se mostrou um homem fiel a Deus, um homem que seria muito útil para Paulo. Ele é um dos poucos que permanece com Paulo no final. Aquele que uma hora foi rejeitado por Paulo, é um dos poucos que caminha com Paulo até o fim do seu ministério. João Marcos é um crente que se arrependeu quando foi necessário o arrependimento. E se nós queremos edificar e fortalecer a comunhão da igreja, irmãos, sempre que for necessário, nós temos que ter o coração quebrantado. Nós temos que estar dispostos a nos arrepender. Nós temos que estar dispostos a nos dobrar, irmãos. Olhe para mim, se você está aqui nessa manhã, meu irmão, se você está aqui nessa manhã, minha irmã, e você se desviou, você saiu do caminho, você se afastou da fé, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Se você se desviou, se você se afastou, se você caiu, esse não é o seu fim, meu irmão. Esse não é o seu fim, minha irmã. A sua vida não acaba no momento em que você se desvia ou cai. Se arrependa. Se arrependa de todo o seu coração e se volte para Jesus nessa manhã. Você ainda é útil para Ele e para a sua igreja. Se arrependa. Se você se desviou, se você caiu, se você se afastou, não desanime, não pare, se arrependa. João Marcos voltou a ser útil para Paulo e para a igreja. Você ainda é útil para o Senhor. Você ainda é útil para a obra do Senhor. Você ainda é útil para o avanço da obra de Jesus nessa terra. Se arrependa. Como nós edificamos e fortalecemos a comunhão da igreja local? Em quarto lugar, não se preocupando com o reconhecimento. Você quer que a igreja cresça em comunhão, seja edificada em comunhão? Não se preocupe com o reconhecimento. Não se preocupe com isso. Não busque aplausos. Não busque ter o seu nome citado. Não busque ser alguém que vai receber agradecimentos por aquilo que fez. Não busque reconhecimento. Verso 11. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Como a igreja é edificada e fortalecida na comunhão? Por meio de crentes que não buscam o reconhecimento. Paulo agradece Jesus chamado justo. Sabe quantas vezes Jesus chamado justo aparece na Bíblia? Só essa. Nenhuma outra vez mais. Ele não é citado em mais nenhuma outra ocasião. Paulo sequer fala muito sobre ele. Ele apenas fala de Jesus o justo. Alguém que estava consolando. Alguém que estava trazendo alento para o seu coração. Jesus chamado justo, ele foi um cristão que havia deixado o judaísmo. Ele se converte do judaísmo, abraça o cristianismo e se torna um colaborador da obra missionária. Mas a gente não sabe mais nada dele. A gente não tem mais informações dele. A gente conhece Jesus, chamado justo, apenas no verso 11 de Colossenses 4. Nós não temos mais informações de Jesus, chamado justo. Mas ele aqui, irmãos, é um símbolo de uma multidão de cristãos que servem a Deus no anonimato. Sabe quem é Jesus chamado justo? Ele simboliza a grande maioria dos cristãos que servem sem serem vistos, que servem sem receberem glória nenhuma, que servem sem receberem agradecimento nenhum. Eles estão no anonimato, eles estão escondidos, eles não estão no púlpito, eles não estão pregando, eles não estão cantando, eles não estão na internet, mas eles estão fazendo a obra de Deus no anonimato. Eles não querem reconhecimento, eles não querem glória, eles não querem louvor humano, eles querem servir a Cristo. Jesus chamado justo,
é um bom exemplo a ser seguido se você deseja fortalecer a comunhão da igreja local. Se você deseja que a igreja cresça em comunhão, Jesus chamado justo é um bom exemplo. Sirva no anonimato, irmão. Sirva sem buscar glória. Sirva sem buscar honra nenhuma. Sirva sem buscar querer ser agradecido. Eu posso dizer com certeza para você que talvez esse seja um dos piores cânceres da igreja hoje. As pessoas querem servir e elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser lembradas. Elas querem o seu nome citado. Elas querem elas querem ser aplaudidas por aquilo que fazem. Porque elas pensam que aquilo que estão fazendo é para as pessoas. Tem problema, pastor, em elogiar? Não tem nenhum problema. Tem problema, pastor, em reconhecer? Zero problema. Não tem nenhum problema em ser reconhecido. Não tem nenhum problema em você receber agradecimentos por conta daquilo que você fez. O problema está em você esperar isso. Em você buscar isso. Em você fazer para ser reconhecido. Em você servir para que você receba o louvor pelo serviço prestado. Isso é um câncer, irmãos, no meio da igreja. Jesus, chamado justo, ele não se preocupava com isso. Juntamente com Aristarco e Marcos, Jesus, chamado justo, ele era um aliviador das tensões de Paulo. No seu tempo de tribulação, na prisão de Roma, ele estava lá, acalentando Paulo. Ele era um amigo, consolador, um bálsamo na vida de Paulo. Ele representa, irmãos, os cristãos fiéis que servem ao Senhor, mas cujas suas obras não são conhecidas mundo afora. Eles estão atrás dos panos, que nem nós sempre falamos. Eles estão nos bastidores. Eles estão no anonimato. E isso não diminui nada daquilo que eles fazem. Eles não são menor do que quem prega, eles não são menor do que quem canta, eles não são menor do que quem ensina. Eles estão igualmente fazendo a obra de Deus, aonde Deus os colocou para fazê-la. No anonimato, no silêncio. Jesus, chamado justo, representa esse tipo de cristão. Suas obras não são conhecidas dos homens, mas certamente suas obras são conhecidas do Senhor. Eles podem não receber o louvor humano, mas certamente eles receberão a bênção do Senhor. O Senhor, irmãos, ele tem um registro do serviço dos seus servos, que são desconhecidos da multidão. Às vezes você está no meio do congregado, você diz assim, eu faço, ninguém vê. Eu sirvo, ninguém fala nada. Eu me esforço e ninguém nem me agradece por aquilo que eu faço. Não busque isso. Não faça com esse propósito. Mas tenha certeza que se você está fazendo e ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor tem registrado. O Senhor sabe como você tem servido. Está tudo lá registrado. Ainda que seja desconhecido da multidão, é conhecido do Senhor. E se é conhecido do Senhor, certamente Ele vai recompensar você. Certamente, de alguma maneira, Ele vai abençoar a sua vida. Meus irmãos, não busquem reconhecimento por aquilo que você faz na igreja do Senhor. Não busque isso. Não sirva com esse propósito. Não permita que esse vírus da busca pelo reconhecimento te adoeça. Não permita. Não permita que isso tome o seu coração. Saiba sempre que ainda que ninguém veja, o Senhor está vendo. E tenha certeza que Ele recompensará você de algum modo. Como você edifica e fortalece a comunhão da igreja? Em quinto lugar, sendo um crente que ora pelos irmãos. Versos 12 e 13. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus e está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Paulo fala de Epáfras, um crente que ora, um crente intercessor. Epáfras, como nós vimos na primeira mensagem, é o plantador da igreja de Colossos. Ele é quem planta essa igreja. Ele é usado por Deus para que essa igreja venha a ser plantada. Ele era o fundador da igreja de Colossos. Só que ele funda também a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Era um plantador de igrejas. Ele viajou para Roma para estar com Paulo. E olha que extraordinário isso.
ele deixa a igreja, ele vai para Roma, ele vai estar com Paulo. E o que ele está fazendo com Paulo? Orando pela igreja. Ele fica com Paulo. E mesmo com Paulo, ele permanece orando pela igreja. Ele não cessa de orar pela igreja. Paulo, ele elogia Epáfras pelo seu ministério de oração. Ele fala dizendo, olha, Epáfras, ele tem orado por vocês. Ele tem lutado em oração. Ele tem sido fervoroso em oração. Epáfras era um homem que orava. E como ele orava? Ele orava perseverantemente, verso 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês. Ele está sempre orando. Ele está perseverando na oração. Mesmo não podendo ministrar a igreja de Colossos, ele podia orar pela igreja. E é isso que ele fez. Ele orou. Ele permaneceu ali, sendo perseverante em orar pelos irmãos. Muitos começam a orar e param. Eu preguei sobre a oração domingo passado. Talvez você orou segunda, talvez você orou terça. E na quarta-feira o ativismo engoliu a sua vida de oração. Na quinta-feira você já não tinha mais forças para orar. E talvez você chegou aqui no domingo, tendo orado segunda, tendo orado terça, mas sido engolido pela sua rotina, não tendo tempo para buscar a Deus em oração. Sabe quem é Epáfras? É um homem que mesmo distante da igreja, mesmo em Roma, ele não cessa de orar pelos seus irmãos. Ele começa a orar e ele permanece orando. Ele ora perseverantemente pelos seus irmãos. Ele ora intensamente. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, sempre. Ele está ali todos os dias, e intensamente, fervorosamente, dizendo, Deus, abençoa o meu irmão. Senhor, cura aquela minha irmã, está enferma. Senhor, guarda o teu povo hoje. Senhor, tem um irmão lá que está com essa necessidade. Senhor, abençoa a tua igreja. Ele está lá todo dia, perseverando de forma intensa, fervorosa. Epáfras ora também, irmãos, de forma específica. Ele ora por uma causa específica. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Pelo que Epáfras orava? Para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ou seja, Epáfras era um intercessor. Você se lembra que eu falei de oração semana passada? Que a oração da igreja ela precisa ser perseverante. Epáfras era perseverante. Que a oração da igreja não pode ser mecânica. Epáfras não é um homem que ora de forma mecânica. Ele é intenso na sua oração. Que a oração da igreja precisa ser intercessória. Quem é Epáfras? Um intercessor nato. Ele está orando por uma causa específica. Senhor, traz maturidade para o teu povo. Senhor, que o teu povo obedeça à tua vontade. Senhor, abençoa a vida do teu povo. Epáfras orava também sacrificialmente pelos irmãos. No verso 13. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha o que Paulo diz aqui. Eu posso testemunhar que Epáfras ora. Eu posso dizer que ele ora, porque eu estou vendo que ele ora. Ele está comigo aqui, todos os dias. Eu vejo ele sempre. E sabe qual é o testemunho que eu posso dar para vocês? É que Epáfras ora, mas não só por vocês. Ele não ora só pela igreja de Colossos, ele ora pela igreja de Hierápolis, ele ora pela igreja de Laodiceia. Irmão, isso pode ser dito a seu respeito. O que Paulo diz sobre Epáfras, dizendo, e eu posso testemunhar que Epáfras é um homem de oração. Isso pode ser dito ao seu respeito. E eu posso dizer que A é homem de oração, que a mulher B é uma mulher de oração. Eu testemunho isso. Eu vejo isso na vida dele. Eu vejo isso na vida dela. O que Paulo diz a respeito de Epáfras sobre a vida de oração, isso pode ser dito a seu respeito. O seu testemunho é de alguém que se empenha pela comunhão, ao ponto de se sacrificar em oração pelo bem dos seus irmãos. Você tem orado por esse irmão que está do seu lado? Ou você continua orando pelos seus sonhozinhos, pelos seus propósitozinhos, por aquilo que você planejou, por aquilo que você sonha adquirir e se esquece dos seus irmãos? Sexta maneira, como você edifica e fortalece a comunhão da igreja local? Sexto lugar, não sendo uma pedra de tropeço para os irmãos.
Sabe como a comunhão é edificada e fortalecida? Não seja uma pedra de tropeço. Sabe sobre quem Paulo fala aqui? Demas. Paulo vai dizer no verso 14, Lucas, o médico amado, e também Demas, manda saudações. Paulo fala apenas 3 vezes sobre Demas nas suas cartas. Essa é a primeira, ele não faz um elogio a Demas. Na segunda citação, Paulo vai falar de Demas, estando vinculado com Lucas, estando junto com Lucas e outros discípulos. A terceira citação de Paulo a respeito de Demas é dizendo que Demas, ele amou o presente século. E que ele abandonou Paulo. Que ele deixou Paulo só na prisão. Porque ele amou as coisas deste mundo. O único dessa longa lista que não recebe nenhum elogio é Demas. Demas não recebe nenhum elogio. Ele é mencionado por 3 vezes na carta de Paulo, sendo que na última, Paulo diz que ele se tornou uma pedra de tropeço para os irmãos. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo vai falar sobre Demas e ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Se tornou uma pedra de tropeço. Ele amou esse mundo. Ele amou as coisas desse mundo. Ele cedeu aos desejos desse mundo. Ele amou o presente século. Sabe quem é Demas? Demas, ele representa os que começam bem, mas que não perseveram. Eles começam bem a caminhada. Eles começam servindo a Deus. Eles começam amando a Jesus. Mas pouco a pouco, o presente século vai tomando o coração deles. Pouco a pouco, o mundo vai tomando o coração deles. Até chegar ao ponto que eles não se inclinam mais para as coisas do Espírito, somente para as coisas da carne. Demas, ele representa aqueles que começam bem. E lembre-se, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Olhe para mim, não interessa se você começou a sua vida cristã há 5, 10 anos atrás. O que vai importar de fato é se daqui a 15, 20 ou 30 anos você vai permanecer cristão. O que importa é o final. A vida cristã não é 100 metros. Tem gente que entra na vida cristã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles dão tudo. E eles cansam. É maratona, irmãos. É resistência. É todo dia lutando contra a carne. É todo dia não cedendo aos desejos pecaminosos do nosso coração. É resistência, é todo dia ali perseverando. Tem muita gente que começa a vida cristã, irmãos, a 1000 por hora. Só que é só aquele gás. É só aquele tiro curto. Quando o mundo começa a cercar eles, quando os desejos da carne começam a ficar mais fortes, eles são consumidos por aquilo. Nós estamos numa maratona. E não interessa se você larga bem. Interessa como você vai chegar no final dessa corrida. É se lá no final você vai permanecer crente. É se lá no final você vai morrer e vai dizer como Paulo: eu cumpri a carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé, morri e não me desviei, várias vezes passei por tribulação, várias vezes me senti fraco, mas permaneci fiel ao Senhor até o fim. Demas, ele representa esse tipo de crente. Eles começam bem, mas não perseveram. E sabe por que eles não perseveram? Porque eles começam a priorizar o sucesso, o ganho financeiro, o lucro. Sabe por que eles não permanecem bem? Porque eles querem conforto e não confronto. Sabe por que eles não permanecem bem? Porque ao invés de buscar a fidelidade a Cristo, eles querem buscar as riquezas desse mundo. Eles querem aquilo que a traça e a ferrugem consomem e corroem. Eles não querem tesouros nos céus. Eles querem tesouros na terra. Eles querem uma vida cômoda, uma vida bela na terra. Sabe quem Demas representa? Os que amam agora, o agora, mais do que a eternidade. Tem gente que ama o hoje. Tem gente que está dizendo: eu preciso aproveitar a minha vida. Sou novo. Eu tenho só mais 15, 20 anos de vigor. Depois eu vou ficar velho, cansado. Já não vou ter mais a mesma força. Eu vou viver apenas uma vez só. Eu vivo apenas 50, 60, 70 anos. E se eu morrer amanhã e eu não tiver aproveitado, e eu não tiver feito a viagem que eu planejei, e eu não tiver conquistado aquilo que eu tanto desejei, e se eu morrer amanhã e eu não tiver vivido e desfrutado da minha vida? Se você morrer amanhã e não tiver vivido e desfrutado da sua vida, mas tiver permanecido com Cristo, irmãos, é o que de fato importa. É isso que importa no final.
Não é o que você conquista, não é o que você adquire, não é a viagem que você faz, não é o sonho que você realiza, é se você permanece fiel a Jesus até o fim. Não ame o agora, não ame o agora, não ame o presente século. Sabe quando você se torna uma pedra de tropeço para a comunhão e edificação da igreja? Quando você troca a cruz pela aceitação das pessoas. Quando você deixa a sua cruz. O cristianismo é uma religião de cruz. O cristianismo é uma religião que exige renúncia. E quando você deixa a cruz de lado para ser aceito, sabe, para você estar nas pessoas do hype, as legais, para você andar com pessoas diferentes, quando você troca a sua cruz para ser aceito, você se torna uma pedra de tropeço para a comunhão da igreja. Quando você deixa a sua cruz, você se torna uma pedra de tropeço. Quando você troca a cruz pela estabilidade financeira, sabe, você diz, não, eu sei que eu preciso servir a Jesus, eu sei que eu preciso andar com Cristo, eu sei que eu preciso tomar a minha cruz, mas espera aí, Jesus, vou deixar a minha cruz aqui um pouquinho de lado, e eu vou gastar 10, 20 anos, para mim adquirir tudo o que eu puder financeiramente, e depois, Jesus, eu pego a minha cruz e volto a caminhar com você. Você se torna uma pedra de tropeço. Quando você troca a sua cruz pela estabilidade financeira, você se torna uma pedra de tropeço e para a edificação da igreja e da comunhão da igreja. Quando você se torna uma pedra de tropeço, quando você troca a sua cruz pelos prazeres desse mundo, por aquilo que seu olho pode ver, por aquilo que a sua mão pode apalpar, por aquilo que os seus sentimentos podem sentir, pelas emoções que as coisas desse mundo podem te dar. Você se torna uma pedra de tropeço quando troca a cruz pelos prazeres deste mundo. Você se torna uma pedra de tropeço quando você acha que pode servir a Cristo, sem que isso lhe custe nada. Servir a Cristo vai custar tudo. O cristianismo é uma religião de entrega total. Jesus não quer parte da sua vida, Ele quer toda a sua vida. Ele é claro ao dizer, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que tentar ganhar a sua vida a perderá, mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, esse a achará. É impossível você servir a Jesus sem renunciar. Veja bem, irmãos, o cristianismo não é uma religião confortável. Ser crente não é confortável, é desconfortável. É uma religião desconfortável. A nossa fé é uma fé desconfortável. Sabe, ela nos desconforta porque nós somos chamados a viver na contramão desse mundo. E não é fácil isso. Não é simples viver dessa maneira. Não sejam Demas, meu irmão. Não sejam Demas na vida de seus irmãos. Não seja uma pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Não ame o presente século. 1 de João, capítulo 2, versos 15 a 17. O apóstolo João faz um alerta, uma advertência, para que não caiamos no mesmo erro de Demas. Demas amou o presente século. João, ele vai dizer na sua primeira carta o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Preste atenção. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo, não ame as coisas desse mundo, não ame o que procede desse mundo. O que há nesse mundo, irmãos, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus. Cuidado, não seja uma pedra de tropeço para a comunhão, para a edificação da comunhão e na vida dos seus irmãos. Em sétimo lugar, como você edifica e fortalece a comunhão da igreja? Abrindo as portas da sua casa para a igreja. Paulo vai falar no versos 15 e 16. Saúdem os irmãos de Laodiceia.
bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Paulo fala de Ninfa. E sabe o que Paulo fala? Que tem um GC na casa de Ninfa. Tem um GC aqui. Ninfa é uma irmã que abre a sua casa para o GC. GC não é invenção do pastor. GC não é invenção da nossa igreja. GC não é moda. GC é a forma que a igreja nasceu. Sabe como a igreja nasce em Atos? No GC. Ela nasce em grupo caseiro. Não tinha templo. Não tinha prédio. Tinha casas. E sabe aonde a igreja estava reunida? No GC. Ela estava lá no GC, reunida na casa. Ninfa era uma irmã que tinha um GC na sua casa. Ela tinha um GC lá, meus irmãos, na casa dela. Ela abriu a sua casa para que a igreja ali se reunisse. Ela não apenas abriu o coração para Jesus, ela abriu a casa para Jesus. Ela abriu as portas da sua casa para Jesus. Ela colocou o seu lar a serviço do reino de Deus. Irmãos, era vital para o avanço e expansão do evangelho e para o estabelecimento das igrejas que as casas abrissem as suas portas para receber os crentes. Sabe o que você vai encontrar na igreja primitiva? Uma igreja formada por GC. Tem um GC na casa de Ninfa. Priscila e Áquila eram desenfreados. Eles tinham 2 GC. Eles tinham um GC em Roma e um GC em Éfeso. Aí você olha, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar que existia também um GC na casa de Filemão. Existia um GC. Filemão abriu a sua casa e lá na sua casa tinha um GC. Tinha um grupo de crentes reunidos. Tinha um grupo de crentes em comunhão. Sabe quando você olha para a igreja primitiva? Leia Atos. Leia Atos dos Apóstolos. Na igreja primitiva, os GCs estavam espalhados por todo lado. E sabe o que você sabia? Aonde tinha um GC, ali tinha crente. Aonde tinha uma casa de cristão aberto, ali estava um grupo de cristãos reunidos para cantar, para orar, para ouvir o evangelho e para fortalecer a comunhão. Aonde você encontra crentes no Novo Testamento, na igreja primitiva, ali tem um GC. Priscila e Áquila tinham GC, Filemão tinha GC, Ninfa tinha um GC. A igreja primitiva era composta por GC, veja bem, mesmo que a gente tenha um espaço físico grande, mesmo que nós tenhamos um espaço de reunião semanal, a comunhão da igreja se dá verdadeiramente no GC. Sabe o que vai acontecer aqui? Nós vamos terminar esse culto. Você vai sair daqui correndo para sua casa. Você não vai conversar com um irmão aqui. Você vai dar a paz do Senhor aqui. Você vai entrar para o seu carro. Você vai sair para sua casa. Você não vai conversar. Você não vai ter relacionamento. Você não vai ter comunhão com seus irmãos. Você vai sair, vai ficar uma semana longe da comunhão. Você vai voltar domingo que vem aqui. Você vai entrar aqui, ouvir o evangelho, voltar para a sua casa e não vai ter comunhão. Sabe o que acontece? Você está trabalhando contra a edificação e o fortalecimento da comunhão da igreja. É impossível ter comunhão em 2 horas de culto. Ainda mais o culto sendo engessado, tendo uma liturgia que precisa ser percorrida. Sabe aonde se dá a nossa comunhão como igreja? No GC. É lá que nós temos comunhão. É lá que nós comemos juntos. É lá que as crianças brincam. É lá que nós conhecemos melhor a vida dos irmãos. É lá que nós ouvimos o evangelho. É lá que nós oramos. É na reunião micro. É ali que a nossa igreja de fato desfruta de comunhão. É ali de fato que a comunhão é edificada e fortalecida. Ninfa tinha um GC na sua casa. O que falta para você abrir a sua casa para a gente ter um GC lá? O que falta? Se a igreja primitiva, ela avançava, e quando ela avançava, as portas da casa se abriam, e as pessoas se reuniam ali para ter comunhão. Se a nossa igreja está crescendo, e eu creio que está, o que está faltando para você abrir a porta da sua casa para que a gente tenha um GC lá? Para que a gente reúna 5 irmãos, 6 irmãos lá, para que a gente fortaleça a comunhão, para que a gente seja edificado lá. O que falta? O que falta para você abrir a porta da sua casa e ser uma ninfa? Alguém que não abriu apenas o coração para Jesus, mas que abriu as portas da sua casa para Jesus. Ou você imagina, ou talvez você pensa, que com apenas essa reunião aqui de domingo, por breve 2 horas, que essa breve reunião de 2 horas vai fazer com que você cresça e seja edificado pela comunhão. Você acha que isso aqui é suficiente? Não é.
Isso aqui faz parte da edificação, mas não é o fim dela. E nós precisamos estar dispostos a isso, a abrir a nossa casa para isso e a participar ativamente dos GCs, a estarmos reunidos com os nossos irmãos no meio da semana. Você tem um culto de domingo, você tem um GC no meio da semana e acabou. 2 horinhas de comunhão com seus irmãos. Se preocupe com isso, se dedique para isso, separe tempo para isso, coloque isso como uma prioridade da sua vida. É ali que a igreja vai crescer, é ali que a igreja vai ser fortalecida. E em oitavo e último lugar, como você edifica e fortalece a comunhão da igreja? Fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe como Paulo vai terminar? Verso 17, acompanhe comigo. E vai dizer assim: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Paulo ele faz aqui, ele tenta incentivar a Arquipo. Arquipo havia desanimado. Arquipo, sabe quem é Arquipo? Ele é pastor na igreja de Colosso. E por algum motivo, o pastor Arquipo ele desanima. Por alguma circunstância, não se deixa claro o que acontece para que Arquipo desanime. Talvez porque falsos ensinos estavam se filtrando. Talvez por alguma questão interna da igreja local. As circunstâncias são desconhecidas. Mas Paulo está aqui tentando animar Arquipo, porque ele havia desanimado. Sabe o que ele faz questão de lembrar? Que Arquipo tinha um ministério. Ele diz: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor. Está dizendo, avisem Arquipo que ele tem um ministério. Avisem Arquipo que ele tem um chamado. Arquipo está lá, ele está desanimado. Não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei quais foram as circunstâncias que fizeram ele desanimar. Mas diz para ele que ele tem um ministério. Diz para ele atentar que ele tem um chamado. E que esse chamado foi Deus que deu para ele. Paulo ele faz questão de lembrar a Arquipo que ele tinha um ministério. E que esse ministério era um presente de Deus. Que ele era um despenseiro de Deus. E que um dia ele teria que prestar contas do seu trabalho a Deus. Então Paulo está lá tentando animar Arquipo, dizendo: olha Arquipo, Deus te deu um ministério, cara. Tu tem um chamado. Quando Deus te deu um ministério, Ele te deu um chamado, Ele te deu dons. Esses dons que Ele deu é para que você use para que o corpo seja edificado. Só que não ache, Arquipo, que Deus te dá um ministério, que Deus te dá um chamado, que Deus coloca dons na sua vida e que lá no final Deus ele não vai pedir contas para você do que você fez com os dons que Ele te deu. Do que você fez com o chamado que Ele te entregou. Do que você fez com aquilo que Deus ele colocou nas suas mãos para você fazer. Paulo está dizendo para Arquipo que ele deveria fazer aquilo que Deus havia lhe chamado para fazer. Ou seja, Deus havia chamado Arquipo para algo. E Arquipo havia deixado de fazer o que havia sido chamado. Então Paulo diz: olha Arquipo, faça o que Deus chamou você para fazer. Atente para o seu ministério. Atente para o seu chamado. Atente para cumprir bem a tarefa que Deus designou para você. Olhe para mim, meus irmãos. Você deve fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Sabe como a comunhão é edificada? Fortalecida por meio dos dons que Deus te deu. Então você converteu, o Espírito Santo veio habitar em você. E quando ele vinha habitar em você, ele trouxe dons para a sua vida. Você tem dons. Não há um crente que crê em Jesus que não tem dons. Todos os crentes possuem dons. O dom nunca é um fim em si mesmo. O dom ele sempre tem o propósito de edificação. Então Deus te salva, Deus coloca o Espírito em você, Deus ele te dá dons. Para quê? Para que você edifique a igreja local. Para que você edifique os irmãos. Para que você fortaleça a comunhão do povo de Deus. Talvez você está aqui e você é Arquipo. Talvez você está desanimado. Talvez você desanimou no meio da caminhada. Talvez devido às circunstâncias, você desanimou, não quer mais servir, talvez se frustrou. Talvez alguma coisa aconteceu que fez com que você perdesse a alegria. Você pode estar aqui hoje sentado como Arquipo, desanimado, cansado. Dizendo assim: eu até vou na igreja, mas não quero me envolver com mais nada. Eu até vou nos cultos, mas servir, não quero mais. Fazer a obra de Deus, eu não quero mais. Talvez você se encontre hoje aqui na mesma situação de Arquipo, desanimado. Talvez você deixou de fazer o que Deus te chamou para fazer. E eu quero fazer o que Paulo fez com Arquipo,
com você aqui nessa manhã. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se que se Deus salvou você, Ele chamou você, Ele deu dons a você. Se você está aqui é porque você tem algo a contribuir para a igreja. Se você está aqui é porque você tem dons para servir o corpo. Lembre-se, meus irmãos, o que Deus chamou você para fazer é um presente que Deus lhe deu. Talvez você está desanimado, desanimou. Não se esqueça, foi um presente que Deus te deu. É uma dádiva que Deus deu para você servir a Ele, edificar a igreja com os seus dons. O que Deus chamou você para fazer é um presente que Ele lhe deu. Junto com esse presente, Ele lhe deu a capacitação para cumprir esse chamado, dons. Sabe o que vai acontecer no final? No final Ele vai dizer assim: agora vamos lá, preste-me conta da tua administração. Eu te dei 3 denários, o que você fez com eles? Não, Senhor, eu multipliquei, dos 3 eu fiz 6, servo bom e fiel. Para você, eu te dei 2 denários, o que você fez? Senhor, eu multipliquei eles, fiz eles se tornarem 4. Para você, eu dei 1 denário, o que você fez com ele? Senhor, eu tive medo. Eu sei que o Senhor é um Senhor poderoso, que cega aonde não semeia. Eu escondi ele, eu deixei ele guardadinho, servo mau e fiel, infiel. Se você tivesse colocado esse denário no banco, ainda assim ele teria dado juros. Você deixou parado o que eu dei para você. Você não usou os dons que eu dei para você. Você não cumpriu o chamado que eu dei para a sua vida. Você desanimou, ficou desanimadinho com uma situação que aconteceu, com circunstâncias que aconteceram. E porque ficou desanimadinho, você deixou o dom parado. Deus deu dom para você, meu irmão. Deus deu dons para você, minha irmã. E saiba, tenha uma certeza, no acerto de contas, Deus vai pedir contas do que fizemos com o que Ele nos deu. Ele vai pedir contas. Então, se você está aqui nessa manhã, sentado nessa cadeira, desanimado, estagnado no ministério, com seus dons enterrados, com a capacitação que Deus deu para você enterrada, atente para cumprir o ministério que o Senhor te deu. Atente, se levante da inércia, volte a usar os seus dons. Você se desanimou com a igreja, você talvez se entristeceu com uma situação que aconteceu com a igreja, e tenha isso na sua mente. Isso aconteceu antes, isso vai acontecer hoje, vai acontecer depois. Estamos em um ambiente onde temos pessoas, isso faz parte, irmãos. Uma hora você desaponta pessoas, uma hora pessoas desapontam você, mas nem por isso nós vamos parar. Imagina, irmão, se eu parar todas as vezes que eu me desapontar com uma situação, não estava mais aqui, irmãos. Só que a nossa vida não pode parar ali. Nós não podemos desanimar quando as coisas não acontecem como nós pensamos. Pelo contrário, devemos nos envolver, devemos buscar a comunhão, devemos buscar edificar a igreja. Deus deu dom para você, meu irmão, minha irmã. Use os dons que Deus entregou para você. Use eles para o bem, para a edificação da igreja. Não fique preso ao desânimo. Não fique preso ao desânimo. Não fique. Não fique como Arquipo estava. Não fique amarrado e preso ao desânimo. Atente para cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Seja qual for o ministério. Seja qual for o chamado. Atente para cumprir esse chamado. Olhe para mim. Deus, Ele tem propósitos claros, irmãos. Claros. Ele tem propósitos claros a serem realizados por meio da sua vida. Ainda que isso seja jargão de igreja neopentecostal, não deixa de ser verdade. Deus, Ele tem propósitos claros a serem realizados por meio da sua vida. Tem coisas que Deus quer fazer por meio de você, e Ele deu dons a você, Ele capacitou você para isso. Então use os dons que Deus entregou para você. Ele quer usar a sua vida. Ele tem dons, Ele tem propósitos para realizar por meio da sua vida, meu irmão. Veja bem, os relacionamentos são de extrema importância na vida da igreja. Paulo, irmãos, ele foi um grande servo do Senhor. Muito disso se deve às pessoas que estavam com ele, seja de perto, seja de longe. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, procurando os irmãos certos para a comunhão. E igreja não é clube da Luluzinha, e nem clube do Bolinha. Você não se relaciona só com quem você gosta.
Você não se relaciona só com quem você acha legal. Igreja é um lugar onde nós nos relacionamos todos uns com os outros. Todos, irmãos. Nós nos relacionamos uns com os outros. Não fique procurando os irmãos certos para que você tenha comunhão. Talvez a pergunta que precisa ser feita aqui nessa manhã é se você tem sido o irmão certo. Você tem sido o irmão certo? Talvez você está procurando o irmão certo. Mas será que você tem sido o irmão certo para que os nossos irmãos tenham comunhão? É que nem aquela questão do casamento. A mulher quer o marido certo, mas ela é a esposa errada. O marido quer a esposa certa, mas ele é o marido errado. Às vezes nós somos o irmão errado e nós queremos o irmão certo. Às vezes nós não somos o irmão que é da comunhão, mas nós queremos pessoas que se encaixem naquilo que nós pensamos ser comunhão. Antes de buscar nos outros, nós precisamos primeiro nos tornar. Primeiro eu me torno um marido bom, depois eu procuro e cobro da minha esposa que ela seja melhor. É primeiro em mim, depois nos outros. É primeiro em mim, depois com os outros. Sabe como Paulo vai encerrar a sua carta? Ele vai encerrar a sua carta aos Colossenses pedindo que eles se lembrem das suas algemas. Verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Paulo termina a sua carta dizendo, olha, vocês querem ter uma lembrança? Lembrem-se que eu estou algemado. As algemas de Paulo demonstravam que ele amava Cristo, que ele amava os perdidos e que ele amava os irmãos que estavam espalhados e que eram alvo de suas cartas. Paulo sabia, meus irmãos, que os relacionamentos eram extremamente importantes na vida cristã e ele valorizava isso. Ele dava valor para isso. Veja bem, meus irmãos, da mesma maneira, nós precisamos valorizar os relacionamentos. Nós precisamos valorizar a comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos ser crentes que trabalham para o fortalecimento e a edificação da comunhão da igreja. Portanto, seja servo dos seus irmãos. Seja, meus irmãos, seja servo dos seus irmãos, seja amigo na tribulação, seja quebrantado de coração, se arrependendo sempre que preciso. Não se preocupe com o reconhecimento. Vigie, ore, não seja pedra de tropeço, seja hospitaleiro abrindo as portas da sua casa para a igreja. Cumpra o seu chamado fielmente. Não se esqueça, na vida cristã, os relacionamentos são extremamente importantes. Amém, meus irmãos? Assim nós terminamos a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero pedir para que você fique de pé nesse momento.